Ezequiel 29:15. Egito será diminuído e nunca mais dominará outras nações. Entretanto, em 1820 o Egito conquistou e dominou o Sudão, e desde a década de 60 tem sido uma potência econômico-militar naquela região. O Egito, a despeito do islamismo, é uma nação maravilhosa. Ezequiel 34:16, 22-26. Rei Nabucodonosor destruirá as multidões do Egito, Etiópia, Líbia e populações mistas. Cairão com eles a espada. Os rios se tornarão secos. Os egípcios serão espalhados por entre os povos e dispersados por entre as nações. Nunca mais haverá príncipe no Egito. Historicamente isto nunca ocorreu. Egípcios ainda vivem no Egito, a República Árabe do Egito. Eles nunca foram espalhados ou dispersados. Nabucodonosor nunca destruiu o Egito ou conquistou a Etiópia, Líbia ou Lídia. Príncipes continuaram a governar o Egito muito tempo depois da morte de Nabucodonosor. Os rios do Egito jamais secaram. Esse Ezequiel também não deu sorte nas previsões. Já imaginou aquele velho barbudo, babando pela boca, dentro de uma caverna, com uma varinha na mão, cheio de ódio, predizendo desgraças a todos os inimigos de Israel? Era exatamente isso. Mas que importância os religiosos dão a essa baboseira? Vamos passar para outro. Miqueias 7:13. Sofonias 1:2-3. Deus destruirá tudo sobre a terra, homens e gado, aves do céu e os peixes do mar. Toda a terra será devorada, por causa dos atos perversos de seus habitantes. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Naturalmente isto nunca ocorreu, e sob a luz das promessas do Novo Testamento, jamais ocorrerá. Dá-lhe Sofom. Tenta de novo. Você pensa que é fácil para mim ficar lendo e discutindo essas besteiras? Mateus 24:13-35. Marcos 13:24-30, Lucas 21:27-32. Jesus faz uma extensiva e detalhada descrição do fim do mundo e de sua segunda chegada. Tudo isto ocorrerá antes da passagem da presente geração. Alguns apologistas defendem estas passagens com a observação que a palavra geração poderia também ser traduzida como raça. Mas Deus prometeu a Abrão que a raça judaica teria a Palestina para sempre. Logo não se pode negar uma parte da Bíblia para defender outra, interpretando-as diferentemente, e as gerações vão se passando. Você conhece ciganas? São assim, são treinadas a dizer coisas sem se comprometer. Elas dizem: você vai fazer uma grande viagem. Um dia quem não faz uma viagem, se é grande ou pequena, depende da cabeça de cada um. Os escritos proféticos têm a mesma característica. Eu posso dizer assim: o mundo vai acabar dentro em breve. Pronto, profetizei. Quem vai me contestar? Ou posso dizer assim: chegará o dia em que a Amazônia virará um deserto. E deixa o tempo passar. Esse dia não diz nada. Mas se a Amazônia virar um deserto daqui a 1000 anos, vão dizer que o Alfredo estava certo. Ele bem que disse. E se nunca virar um deserto, os meus fãs vão continuar esperando tal dia. João 5:25. Muito específica a declaração de Jesus que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Alguém ouviu alguma coisa? Que hora? Hora do milênio 2000 ou do milênio 144.000? Acho que Jesus endoidou de vez. 1 Tessalonicenses 4:15-17. Outra declaração, por Paulo, que o retorno de Jesus ocorreria dentro do tempo de vida de alguns de seus contemporâneos. Isso me passaram, mas eu gosto de conferir. O texto diz: os que ficarmos vivos. Não, os que ficamos vivos, referindo-se assim aos homens em qualquer época, hoje ou daqui a 1 bilhão de anos. Portanto, não há erro, porque não aconteceu, mas também nunca acontecerá. 1 Pedro 4:7, 1 Coríntios 7:29-31, Hebreus 10:37. Declarações adicionais que o retorno de Jesus era iminente. Paulo até mesmo sugeriu na Epístola aos Coríntios que não se fizesse planos para o futuro. Bem pouco tempo e não tardará é o que está escrito. Pode significar
ficar 1 mês ou 1 milhão de anos. Isso é coisa de cigano que fala muito e não diz nada. 1 João 2:18. João foi até mais específico que Paulo. A hora final estava à mão, e vários anticristos já tinham aparecido sobre a terra. Veja também, Hebreus 9:26, 1 Timóteo 6:13-14. Todas estas passagens implicam que o Apocalipse estava muito perto, não em algum sentido místico, mas em termos humanos. Esta é a última hora, a consumação dos séculos. Guardes este mandamento até a vinda de nosso Senhor. Nada disso aconteceu. Os séculos ainda não se consumiram, não é? Quando vão se consumir? No infinito. Claro que os religiosos vão dar as devidas explicações para essas mancadas proféticas. Uma por uma eles apresentarão dezenas de justificativas de interpretações fantásticas para justificar cada uma dessas mancadas. Eles sempre arranjam uma desculpa. Mas isso não importa. O que importa é saber que nenhum profeta profetizou nada. Apenas chutou e colheu alguns frutos. E note o mais importante, importantíssimo para concluir pela verdade. O Novo Testamento foi escrito, fabricado, com a intenção de tornar verdade as profecias do Velho Testamento. Não esqueça disso. Pelo amor de Deus. O Novo Testamento foi escrito depois do Velho Testamento. E ninguém seria tão idiota de não vincular um ao outro, certo? Mesmo assim, você verifica que as incoerências não são poucas. 6. Onde foi escrito esse livro? Esse livro, Gênesis, foi escrito aonde hoje é o Iraque. Ali, num espaço muito exíguo, cercado pelos rios Tigre e Eufrates. Nem oceanos ou mares maiores o escritor conhecia, nem o rio Nilo, o maior do mundo, bem ali pertinho. Nem o mar Mediterrâneo nem o mar Vermelho o escritor do Gênesis conhecia. Ou então os teria mencionado, para você ver a pobreza de conhecimento do analfabeto que inventou a história de Deus. Em Gênesis, criando o mundo em 7 dias, podia pelo menos ter escrito 7 trilhões de dias, né? Entendam e tenham certeza do seguinte, foi esse personagem, ou um grupo posterior que se perpetuou na sua mesma história, que inventou Deus, esse que conhecemos. Que Deus? De onde saiu esse Deus? Daí, do analfabeto que inventou a história do Gênesis. Até antes disso não se conhecia esse tal Deus. Conheciam-se outros deuses que colaram por algum tempo. Antes ou depois desse de Moisés. Sempre existiram deuses e hoje existem deuses. Muitos. Fabricados pelo homem. Na verdade nunca existiu nenhum, salvo na cabeça deles. 7. O que foi escrito? Quando você analisa o texto do Gênesis encontra tanto absurdo que dá pena. É quase uma piada, mas os crentes olham e deslumbrados, só vê as maravilhas de Deus. Se você, no entanto, resolver analisar mais seriamente o texto vai encontrar coisas mais para fazer rir.